Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao nosso projeto do Instituto Federal de São Paulo, campus Votuporanga, Libiu. Veja o logotipo, Libiu. Esse é o sinal do Libiu. E o que significa o Libiu? Então, é o estudo de biologia. Então, olha, biologia. Há uma variação linguística, tem esses sinais. Nós escolhemos por utilizar esse sinal. Ele é mais visual. Biologia e português e libras concomitantes, para aprendermos melhor biologia. Então, hoje o nosso estudo, citoplasma. Então, são aulas em vídeos para nós aprendermos. Nós já estudamos os primeiros componentes mínimos da célula, a membrana plasmática. Foram 5 aulas, aos vídeos, você pode vê-los. É uma dica, inclusive, caso não tenha visto, olha, acessa e veja para você se inteirar melhor dos conceitos, aprender melhor. E agora iniciaremos então esse estudo do segundo componente mínimo da célula. Lembra primeiro a membrana plasmática e agora o citoplasma. Lembram? Então, primeiro membrana plasmática, o segundo citoplasma. Vamos aprender. E antes temos o sinalário. A palavra em português, o sinal em libras, os conceitos, as explicações, melhor clareza na nossa aprendizagem de biologia. Veja aqui, célula. Uma variação linguística, esse sinal de célula, esse também. Aqui nós utilizaremos esse sinal para célula. Aqui, citoplasma. Novamente, citoplasma. Aqui, hialoplasma citossol. Hialoplasma citossol. Substância gelatinosa. Substância gelatinosa, aqui no contexto do nosso estudo do citoplasma, de biologia. Veja aqui o sinal, sais minerais, ou esse sinal para sais minerais. Enzimas, enzimas. Veja aqui, estrutura, estrutura. Também utilizado esse sinal como estrutura, depende do contexto. Aqui, estrutura no nosso estudo da célula. Proteínas, proteínas. Sinal organela. Sinal lipídios, lipídios, ou assim, lipídios. Sinal citoesqueleto, ou esse sinal de citoesqueleto, citoesqueleto. Veja, célula eucariota. Célula procariota, célula procariota. Veja o sinal pseudópodes, pseudópodes. Sinal de cromossomos, novamente cromossomos. Sinal filamentos ou microfilamentos. Microfilamentos, filamentos.
Sinal microtúbulos. Microtúbulos. Sinal actina. Actina. Sinal miosina. Miosina. Sinal de tubulina. Tubulina. Sinal centríolos. Veja o sinal. Ou também o sinal centríolo, feito dessa maneira, centríolo. Sinal centrosomo. Mitose. Novamente, mitose. Sinal fusos mitóticos. Sinal meiose. Meiose. Sinal fusos meióticos. Cílios, novamente cílios. Células ciladas, células ciladas. Sinal flagelos, novamente flagelos. Sinal protozoário ou esse sinal de protozoário. Células epiteliais. Novamente o sinal de células epiteliais. Traqueia. Novamente traqueia. Sinal, dois sinais, olha, ribossomos ou esse sinal para ribossomos. RNA, RNA. Sinal retículo endoplasmático ou esse sinal para retículo endoplasmático. Observe aqui, citoplasma. Bem, citoplasma é o segundo componente mínimo da célula. Então, primeiramente, o que é citoplasma? Observe aqui na figura, citoplasma, helioplasma ou citossol. Então, na figura ao lado, o citoplasma também é chamado de hialoplasma ou citassol. Está representado pela cor azul claro. De modo geral, ele é um líquido semelhante a uma substância gelatinosa que preenche todo o espaço da célula. Preenche todo o espaço da célula. Então, no citoplasma, encontramos água, sais minerais e enzimas. E nele ocorrem várias reações químicas. No citoplasma também estão presentes várias estruturas celulares. Veja aqui, estruturas celulares. Então, na aula de hoje,
Vamos começar a explicar sobre essas estruturas celulares. Segundo a sua composição, podemos dividir didaticamente as estruturas celulares em dois grupos. Veja no slide. O primeiro grupo são estruturas celulares formadas essencialmente de proteínas. Abaixo, veja o segundo grupo. São as chamadas organelas, estruturas celulares formadas de membrana, isto é, formada de um envelope de lipídios e proteínas, que já vimos em aulas anteriores. Nessa videoaula apresentaremos e aprenderemos sobre as estruturas celulares formadas de proteínas. Veja aqui, citoesqueleto. Bem, citoesqueleto, então a primeira estrutura da célula, veja aqui, citoesqueleto está presente nos eucariotos. Ele é responsável pela forma e sustentação interna da célula. Funciona como se fossem os ossos do nosso corpo. Os citoesqueletos, eles formam verdadeiras redes de sustentação, como é possível observar nas figuras do retângulo vermelho. Observe, para o vídeo, observe. Além disso, as estruturas presentes no citoplasma não ficam sempre no mesmo lugar, não. Elas podem se deslocar pelo citoplasma. Isso é possível graças à capacidade de mobilidade celular que o citoesqueleto possui. Então, essa característica também é responsável pela formação dos pseudópodes. Veja no retângulo roxo. Então, os pseudópodes são expansões do citoplasma, como se fossem braços da célula, e possuem também a função de captar substâncias exteriores. Permitindo com isso a alimentação, a defesa e os deslocamentos de diferentes tipos de organismos. Outra função do citoesqueleto é auxiliar na formação dos fusos mitóticos e meióticos, que orientam a divisão da célula. Então, os fusos são comparados, sabe, varas de pescar? Então, são responsáveis por se ligarem e orientarem a separação dos cromossomos durante a divisão celular. Mas não se preocupem, dentro de algumas aulas falaremos bastante deles. Veja aqui, constituição. Então, quanto à constituição, o citoesqueleto é formado por, veja, número 1, microfilamentos. Número 2, microtúbulos. E veja o número 3, filamentos intermediários. Lembre-se que o citoesqueleto é uma estrutura celular formada basicamente de proteínas. Portanto, esses
três tipos constituintes. O primeiro, microfilamentos. O segundo, microtúbulos. E o terceiro, filamentos. São formados pela união de várias proteínas, tais como a actina, a miosina e a proteína tubulina. Veja aqui, constituição. As figuras a seguir mostram a disposição dessas proteínas. No retângulo azul estão representados os microtúbulos que ficam localizados à volta do núcleo. Agora observe no retângulo preto. Vemos os microfilamentos localizados abaixo da membrana plasmática. E no retângulo verde, vemos então os filamentos intermediários, dispostos por todo o citoplasma. Pare o vídeo, veja cada um deles. O azul, preto, verde, observe. Importante. Então, é dessa forma que as proteínas se unem, formando o citoesqueleto. Observe aqui, centríolos. Centríolos. Ou esse sinal para centríolos. Lembra, a primeira estrutura celular formada de proteínas, o citoesqueleto. Vamos agora aprender sobre a segunda estrutura celular formada de proteínas, o centríolo. A figura no retângulo preto representa os centríolos presentes nos eucariotos animais. Então, eles, centríolos, são formados de microtúbulos, a mesma proteína presente no citoesqueleto visto anteriormente. Agora observe o retângulo vermelho. A figura mostra o centrosomo, região onde são produzidos os microtúbulos. Outra observação é que na hora da divisão da célula, então os microtúbulos, são encontrados duplicados nas extremidades dela, ou seja, da célula. Pois junto com os fusos da mitose e da meiose auxiliam na divisão celular. Observe aqui, centríolos, ou esse sinal de centríolos. Então, olha, no slide ao lado, temos uma imagem que representa o momento da divisão celular. Observe a posição dos centríolos, circulados em vermelho na figura. Veja. Aqui nós temos cílios e flagelos. Então lembra, primeira estrutura celular formada de proteínas, o citoesqueleto, o segundo, centríolos. Agora vamos
para a terceira estrutura celular formada de proteínas, cílios e flagelos. Então, cílios e flagelos são estruturas que atuam basicamente na locomoção da célula. Observe os retângulos, verde e também o amarelo. Observe. Essas estruturas se diferem por um único aspecto. Olhando para a figura do retângulo amarelo, vocês podem ver o que? Os cílios, que são mais curtos e estão presentes em maior quantidade. Os cílios são as estruturas de locomoção de vários protozoários. O ser humano também possui algumas células ciliadas. Como exemplo, temos as células epiteliais da traqueia, representada então pela figura de retângulo azul. Veja, observe. Então, nesse caso, esses cílios movem fluidos sobre as células e ajudam na limpeza da via respiratória. Então, quanto ao flagelo, representado no retângulo verde, observem que ele é mais longo e está presente em menor quantidade. Então, o flagelo, também é a estrutura de locomoção de alguns protozoários e bactérias. Então, no ser humano também temos a célula flagelada. Os espermatozoides, células reprodutoras do homem, observadas no retângulo vermelho. Observe. Para o vídeo com calma, veja. Veja aqui, olha, os ribossomos. Ribossomos. Lembra? Estrutura celular. Primeira estrutura celular formada de proteínas. Temos o citoesqueleto. O segundo, centríolos. E a terceira estrutura, cílios e flagelos. Vamos agora estudar a quarta e última estrutura celular formada de proteínas, os ribossomos. Então, os ribossomos são estruturas celulares presentes em todos os tipos de célula, tanto nas células eucarióticas quanto nas procarióticas. Os ribossomos são formados de proteínas e RNA ribossômico, e sua função é sintetizar proteínas. Veja, ribossomos. Então, é uma estrutura formada de proteínas fabricando proteínas. Não é interessante? Que legal. Os ribossomos geralmente estão representados por pontinhos na célula. Veja a figura de retângulo vermelho. Veja.
Então, a figura mostra uma célula procariota. Observe que os ribossomos, os pontinhos, estão livres no citoplasma. No caso da célula eucariota, representada no retângulo azul, os ribossomos podem estar livres pelo citoplasma. Veja aqui, ribossomos. Como podemos observar na figura, indicada no retângulo verde, ribossomos livres no citoplasma ou podem estar aderidos na membrana de uma organela chamada retículo endoplasmático. Estudaremos essa organela e o porquê do ribossomo estar aderido à sua membrana na nossa próxima aula. Que legal, né? Veja que estão aqui. Aprendemos sobre a membrana plasmática, sua divisão, seus detalhes. Lembra dos 4 componentes? Primeiro, lembra? Nós aprendemos a primeira estrutura, citoesqueleto, segundo, centríolos, terceiro, cílios e flagelos e quarto, ribossomos. As 4 estruturas. Bem, então hoje nossa aula termina por aqui e na próxima vamos dar continuidade às estruturas celulares falando sobre as organelas. Lembre-se então, olha, estudar citoplasma, são algumas partes da aula. Na próxima, organelas. Então, espero que vocês tenham gostado e aprendemos com mais clareza. Então, importante, a biologia, aprendemos melhor nosso corpo, a célula, as suas divisões, quantas coisas temos aprendido, né? Para termos uma saúde melhor, uma melhor vida. Então aqui no Libio, gostaram? Então deixa o seu like, compartilha nosso conteúdo com surdos, com ouvintes, com estudantes de biologia, pessoas que amam estudar biologia, ok? E veja também nossa referência bibliográfica. Tchau, tchau, um abraço.